Olá, meus irmãos e amigos, estudando nessa série sobre Apocalipse, cujo tema é Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Nós estamos estudando essa primeira sequência de 7, os 7 selos. Já estudamos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto selos. E também demos início ao estudo do sexto selo. Só que entre o sexto e o sétimo selo existem algumas informações que precisamos aqui ter um pouco de atenção. Até porque há um tema muito controverso no capítulo 7, que tem a ver com os 144 mil. Então, de forma fragmentada, vamos ler o capítulo 7 de Apocalipse e fazer as devidas reflexões sobre os assuntos aqui presentes. Antes de fazer a leitura, quero aqui informar que nesses 17 versículos do capítulo 7, nós podemos ver duas narrativas diferentes, ou dois temas apresentados por João de forma muito distinta. Do verso 1 até o versículo, 9, ou versículo 8, a gente tem uma temática. Já a partir do versículo 9 até o 17, outra temática. Do verso 1 ao 8, a primeira parte do capítulo 7, João descreve a visão dele de algo que vai acontecer na terra. Já do verso 9 ao verso 17, João descreve o que ele contempla no céu. Então são duas situações diferentes, o que leva algumas pessoas a chegarem a conclusões, sem muito fundamento. Vamos então ler a primeira parte do capítulo 7 de Apocalipse, que diz assim, nessa tradução que eu tenho da NVI. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do Senhor Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Dan da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, essa primeira parte do capítulo 7 de Apocalipse, que é um acontecimento entre o sexto e o sétimo selos, aqui João está descrevendo algo que ainda vai acontecer, mas que para ele é algo presente. É muito interessante a revelação bíblica, porque aqui não está falando de algo, que tem uma data para acontecer, mas é certo que isso vai acontecer. E essa primeira parte do capítulo 7 de Apocalipse descreve uma cena que aponta para o juízo de Deus sobre toda a terra. João descreve que ele olha e vê, conforme está o texto, ele vê 4 anjos que estão em pé nos 4 cantos da terra. E aí, se você observar bem, esses 4 anjos nos 4 cantos da terra, está falando de uma visão muito abrangente. Os 4 cantos não podem ser entendidos literalmente, porque a terra é redonda. Logo, aqui nós temos a certeza que o texto está falando dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste.
esses anjos estão ali presentes a ponto de agir em toda a terra. E diz a Bíblia que esses 4 anjos estão retendo ou estão impedindo que os 4 ventos alcancem a terra. Esses 4 ventos aqui, obviamente, está se referindo ao juízo de Deus sobre a humanidade, não só sobre o planeta, mas sobre as pessoas. Então esses 4 anjos estão ali aguardando a autorização para agir. Porém, há algo que está, digamos, limitando, ou que eles não recebem ainda a ordem. Os 4 ventos serão liberados em cada direção por cada um dos 4 anjos. Mas por que eles têm que aguardar? Por que eles têm que segurar os 4 ventos para que não soprem sobre a terra? E aí vem a explicação. Vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Esse selo aqui é diferente dos 7 selos que na sua totalidade serão quebrados pelo Senhor Jesus. 6 já foram quebrados ou abertos, e o 7º, o último, ainda será. Mas esse selo aqui que o anjo tem em sua mão é diferente do selo desses 7 selos, porque os 7 selos que, digamos, estão encerrando ou fechando o livro, tem exatamente essa ideia de tornar o livro fechado, de modo que ele só pode ser aberto por alguém autorizado, no caso o Senhor Jesus. Já esse selo que um anjo, diferente dos 4 que estão retendo os 4 ventos, esse selo aqui já é de identificação, já é uma sinalização, é uma forma que será usada para identificar os servos do Senhor. Diz aqui o texto: ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Novamente aqui, esses 4 anjos que estão retendo os 4 ventos, que serão soprados ou que irão ter a permissão para soprar sobre toda a terra, é o juízo de Deus. Ou seja, a humanidade incrédula, não temente a Deus, que não crê no Senhor, num devido momento sofrerá as consequências de sua rebelião contra Deus e a sua rejeição com respeito a Jesus. Então a terra toda vai ser danificada por causa da sua incredulidade. Mas voltando ao selo, esse selo aqui que o anjo tem em suas mãos tem um propósito. Veja só no versículo 3 de Apocalipse capítulo 7. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então você pode observar que o juízo de Deus virá sobre toda a terra. Aqui ainda não há uma especificação que juízo é esse ou de como ele vai acontecer, mas de alguma forma esse juízo de Deus que virá sobre a humanidade, sobre toda a terra, atingindo a terra, o mar, as árvores e tudo mais, é o julgamento ou o juízo de Deus sobre as pessoas. Mas em outros textos a gente chamaria esse juízo de grande tribulação. A humanidade vai contemplar a perturbação, como a gente viu no capítulo 5, dos céus e da terra, e os homens serão apavorados ou ficarão apavorados com todos esses fenômenos e entenderão que é o juízo de Deus e do Senhor Jesus. Mas é então o dilema ou a parte, digamos, conflitante, de que tem apresentado diversas interpretações, divergentes interpretações, tem a ver com a descrição do versículo 4 de Apocalipse capítulo 7, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados. Quem são esses? Servos do nosso Deus. Aqui, esses selados, ou que serão selados, são chamados de servos do nosso Deus. E aí vem a descrição: então foram selados
144 mil de todas as tribos de Israel. E aí começa então a gerar uma dificuldade. O total aqui de pessoas que foram seladas não é o total de todos os da tribo de Israel, porque há um número muito específico e limitado, porque de todas as tribos de Israel, apenas 12 mil de cada uma delas foram os selados com esse selo que o anjo então tinha como tarefa para executar. Mas por que? A dúvida que alguns têm é: por que 144 mil? É um número literal? Será que esse é o número exato e delimitado de salvos? Será que somente 144 mil pessoas serão salvas? Não. Naturalmente que seria um equívoco concluir que o número de pessoas salvas em todo o mundo será apenas de 144 mil. Até porque a população hoje no mundo é de mais de 7 bilhões de pessoas. O que esses 144 mil estão muito abaixo, é um número muito pequeno comparado com o número de habitantes. Então, o que nós podemos entender é que nós não podemos, ou melhor, não devemos olhar para essa numeração como algo literal, até porque no livro de Apocalipse, apenas no capítulo 7 e no capítulo 14, vamos comentar depois, é que a gente vê esse número de 144 mil como referente ao número de salvos. Mas volto a insistir em dizer que pela palavra de Deus, por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não podemos ou declarar que esse é o número total de salvos. Até porque, por dois motivos. Primeiro, que aqui está se referindo às tribos de Israel. E nós sabemos que só das tribos de Israel a gente tem aí milhões de pessoas em pleno século 21. Segundo, que os servos do Senhor não se limitam em termos de números à tribo de Israel ou às 12 tribos de Israel, mas a várias nações, em vários lugares do mundo inteiro. Realmente há pessoas salvas porque se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor. Então esse número é mais um número simbólico, representativo, 1000 de dúzias, né? De cada tribo, que são aqui numeradas em 12, foram tirados 12 mil. E é interessante, 12 mil vezes 12 dá 144 mil. Mas outra prova de que não é um número literal é que, comparando essa lista das 12 tribos de Israel, não encontramos nenhuma lista similar a esta em outras passagens bíblicas, principalmente no Velho Testamento. Essa lista, portanto, é uma lista, digamos, muito específica, que não tem base em outros textos, ou seja, essa lista não tem uma referência. Inclusive, se você ler o texto de Ezequiel capítulo 48, a gente encontra ali uma pequena lista das tribos de Israel. São nominadas ali na primeira parte 7 tribos, e começando com o livro de Gênesis, quando aparecem ali os filhos de Jacó, e mais tarde, quando o próprio Jacó, antes de morrer, abençoa as suas 12 tribos, e a gente vê em outros livros, principalmente do Velho Testamento, não há similar. Aqui, ou melhor, antes de citar literalmente sobre essa lista de Apocalipse, a gente vê que Jacó teve 12 filhos, mas 2 filhos dos 12 foram tirados da lista. José teve 2 filhos, e segundo o livro de Gênesis, no final, Jacó toma para si os 2 filhos de José e atribui ou assume, digamos assim, a paternidade desses 2 filhos de José, Manassés e Efraim.
Outro filho que também é tirado da lista das 12 tribos de Israel, Levi, porque Levi foi, com toda a sua tribo, foi então consagrado ao ministério sacerdotal, deixando de ser contado. Por isso então, no lugar de José e Levi, são colocados Efraim e Manassés. Se você ler todas as listas das 12 tribos de Israel, a partir de Gênesis capítulo 49, 50, você vai observar que não são mais contados Levi e José nas 12 tribos. Ao longo, inclusive, Deuteronômio, quando Moisés faz a sua profecia sobre as 12 tribos de Israel, você não observa ali nem José e nem Levi, mas Efraim e Manassés. Pois bem, voltando então a essa lista de Apocalipse capítulo 7, eu vou ler aqui do verso 5 ao versículo 8. Da tribo de Judá foram selados 12.000, ou seja, da tribo de Judá, de todos os que são da tribo de Judá, apenas 12.000. E a gente sabe que Judá, no Velho Testamento, no censo que foi feito antes de sair do Egito, e 40 anos depois, mais de 45.000. Da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Então, de cada tribo foram selados 12.000, totalizando 144.000. E essa lista aqui, ela é muito diferente das outras, porque aparecem os nomes de José e de Levi. Ora, se eram 12 sem José e Levi, e agora aparece uma nova lista, incluindo José e Levi, mas mantendo o número de 12, isso quer dizer que duas tribos aqui não foram colocadas. E que tribos são essas? A tribo de Dan e a tribo de Efraim. Então, nós não podemos considerar esse número um número literal. É um número representativo. É um número simbólico, falando do total de servos do Senhor. E aí, nós então vemos que essa numeração ou essa contagem tem a ver com os que foram selados e que, de alguma forma, na grande tribulação, estariam sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Esses 144.000, que representam o total de salvos, não foram poupados, digamos assim, de passar pela tribulação, mas foram poupados de sofrer seus danosos efeitos, porque diz o texto, verso 4, ou melhor, no verso 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Só os anjos conhecem, sob a direção de Deus, quem são os servos do Senhor. Lembram a parábola do joio e do trigo? Quando Jesus contou essa parábola, os discípulos ficaram curiosos. Senhor, explica essa parábola. E ele disse, quem semeia a boa semente é o filho do homem, mas o diabo vem e planta a semente do joio. Mas no dia da colheita, da ceifa, no tempo da colheita, melhor dizendo, que demorava mais de um dia, ele então, o senhor daquela fazenda, daquela lavoura, vai mandar os que vão para a colheita. Um é o grupo dos que plantam, outro será o grupo dos que vão colher. E ele fala, Jesus explica, os anjos, no fim dos tempos, os anjos sairão e vão separar o joio do trigo. O joio será amarrado e queimado, lançado fora e queimado, mas o trigo guardado e preservado. Então a tribulação vai acontecer, meu querido. Se você acha que o tempo está difícil, os dias são difíceis, piores ficarão. E aqui não é um terrorismo bíblico, não. Não é para assustar, amedrontar e, digamos assim, colocar cada um sob o pavor, não. Aqui está a palavra de Deus para alertar cada um de nós do que vai acontecer e que devemos estar prontos, preparados
por meio da fé em Cristo Jesus. Então esse é o número de salvos, servos do Senhor na terra, porque João contempla o que vai acontecer na terra, como um filme que ele vê naquele momento, mas que se refere ao futuro. Ele vê naquele momento o que vai acontecer, de que antes da grande tribulação, Deus vai separar, guardar, proteger os que são dele. Agora, qual é a prova de que não é um número literal? Vamos então para a segunda parte do livro de Apocalipse, capítulo 7. A partir do verso 9 diz assim: Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa segunda parte de Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 17, fala dessa visão que João teve a respeito do que vai acontecer no céu. Na primeira parte do verso 1 ao 8, João vê o que vai acontecer na terra, a perseguição, a tribulação, mas os servos do Senhor são guardados, protegidos com esse sinal na testa de cada um deles. Mas a segunda parte é o que acontece no céu depois da tribulação. Antes da tribulação, Deus vai cuidar dos seus, mas depois todos os servos estarão com o Senhor nos céus. E aí então, a prova de que o número não é literal, 144 mil, é porque no verso 9 assim: Depois disso olhei, e aqui não é uma narrativa cronológica, é uma narrativa que fala de algo lógico. Não é um momento e logo em seguida outro momento, mas é um momento que terá seu resultado em outra situação. Então é uma ordem lógica e não cronológica. João vê algo na terra e depois ele vê algo no céu. E então a prova de que não é literal, porque ele vê no céu uma grande multidão que ninguém podia contar. Ora, isso já entra em conflito com os 144 mil. Isso fica evidente de que os 144 mil é um número simbólico representativo do total de salvos, e não um número limitado que não sofrerá alteração. Porque no céu haverá uma grande multidão que não havia, uma grande multidão que ninguém podia contar. E aí, de onde vem essa multidão? De quem ela, ou melhor, ela é formada como? Diz aqui no verso 9: de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. De todas as nações, povos, tribos e línguas, havia no céu uma grande multidão. Não dá para saber o número de salvos. É óbvio que o número de salvos será menor. Por quê? Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, esta grande multidão incontável vinha de nações, tribos, povos e línguas. Uma quantidade incontável, mas certamente menor
do que o número dos incrédulos. A pergunta é: de quem você está fazendo parte? Dessas nações, tribos, povos e línguas que são incrédulos, que não temem a Deus, que não confiam no Senhor? Ou você faz parte desse grupo de pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus, que estarão no céu? Então diz o texto, e aí esses que são incontáveis, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e seguravam palmas. Ou seja, esses salvos por Jesus estão com as suas vestes brancas aqui, falando dessa pureza, dessa santidade, dessa vida salva e remida pelo sangue do Senhor. O capítulo 1 de Apocalipse fala de que Jesus, com seu sangue, purificou, salvou e deu vida nova aos que creem nele, e eles estão no céu com suas vestes brancas, aqueles que já morreram em Cristo. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que debaixo do trono estavam as almas dos salvos, que esperavam a resposta de Deus para com aqueles que foram os causadores de suas mortes. E aí o próprio Senhor fala que eles deveriam aguardar, porque o total de salvos ainda não estava completo. E então a gente vê aqui na sequência essa narrativa: na terra, perseguição, tribulação, mas os salvos em Cristo guardados, protegidos. E logo em seguida, ou melhor, num outro momento, esses estão diante do Senhor, e eles têm palmas em suas mãos e cantam e clamam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E então diz o texto que diante da presença de todos os salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, que estão no céu e que estarão no céu, alguns já estão, nós depois estaremos para a glória de Jesus. Então todos esses, o número de salvos, vão estar louvando a Deus e vão dizer o quê? Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. E aí então vem a pergunta: quem são esses que estão aí louvando e adorando? A resposta é a seguinte: João ouve a pergunta: quem são esses? Um anjo pergunta, e ele, ou melhor, um dos 24 anciãos pergunta. João não sabe, porque é algo assim maravilhosamente extraordinário. E aí vem a resposta seguinte, no verso 14: estes são os que vieram da grande tribulação. A primeira parte do capítulo 7 fala da grande tribulação, e que nessa grande tribulação muitos vão sofrer e por causa da sua fé vão morrer. Mas esses que foram fiéis ao Senhor e que serão fiéis ao Senhor até na hora da morte, esses vão estar com o Senhor nos céus. E aí diz o texto: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e aí as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí então o anjo ou melhor, esse ancião que responde a João faz outra descrição. Estes salvos, incontáveis em seu número, esses são os que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que é tabernáculo senão um lugar de culto, louvor, adoração e serviço ao Senhor? Todos os cristãos estarão diante do Senhor servindo a Ele. E aí diz o texto: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sofrerão a ação do sol e nem de um calor abrasador. Ou seja, estarão livres do sofrimento. Nós não vamos ter fome, sede. Tudo que a gente vai padecer na terra por causa da fé em Jesus, nós não vamos sofrer no céu. Tem gente, por causa das coisas, do prato de lentilhas, das iguarias do rei, por causa das ofertas do mundo, estão renunciando à fé. Mas os que padecem e sofrem por causa de Jesus vão estar no céu. Aqui é um contraste. Os que querem viver bem na terra, não crendo em Jesus, vão passar a eternidade no inferno, sofrendo todas as consequências da incredulidade. Mas quem sofrer por causa de Jesus estará na glória eterna sem nenhum sofrimento. Diz aqui no verso 17, o último versículo de Apocalipse capítulo 7:
pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, sem dor, sem sofrimento, com alegria, louvor e adoração diante de Deus e do Cordeiro, o Senhor Jesus. Essa é uma das promessas e das profecias do que no futuro vai acontecer, o futuro neste mundo e na glória eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você creia nessas palavras e viva aqui na terra confiando de que o Senhor guardará você não do sofrimento, mas das dificuldades por causa da sua fé, crendo que a glória eterna está reservada para você e todo aquele que crê em Jesus. Que Deus te abençoe, seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.